Você sabe quais as medidas de proteção e combate a incêndio realmente são exigidas para a sua edificação? Aqui no estado de São Paulo, o Decreto Estadual 63.911 é que trata da matéria. Vamos dar uma olhada na prática, lá dentro do programa do AutoCAD, como a gente faz essa classificação da sua edificação e a determinação das medidas de proteção e combate a incêndio. Meu nome é Hugo Baroni e eu sou especialista em projetos de bombeiro. Muito bem. Bom, como nós havíamos falado, a legislação que trata da matéria é o Decreto Estadual 63.911. Então, tudo que nós falarmos aqui está dentro do decreto. Primeiramente, o artigo 19 do decreto citado fala que, para efeito de determinação das medidas de segurança contra incêndio em edificações e área de risco, deverão ser levadas em consideração a ocupação ou uso, a altura, a carga incêndio, a área construída, a capacidade de lotação e os riscos especiais. Bom, o primeiro passo, então, pessoal, é determinar a ocupação da edificação ou área de risco e classificá-la utilizando a tabela 1 do decreto estadual. Tudo bem? A gente chegando no decreto, a primeira tabela que vai ter, logo após toda a parte inicial do decreto, vai ser essa tabela 1 aqui. E nela, de forma muito fácil, a gente consegue classificar nossa edificação. Ela trata as edificações por grupo, então ela nomeia elas com letras, né? A gente tem, por exemplo, as edificações do grupo A são residenciais. Por exemplo, o A2 é uma habitação multifamiliar, são os edifícios de apartamento em geral. O grupo C são as edificações do tipo comercial. Então nós temos aqui, um exemplo, um comércio de média carga, de média e alta carga incêndio, é um C2. Um shopping center é um C3. E um comércio com baixa carga incêndio é um C1. Depois numa próxima aula, a gente vai aprender onde procurar essa classificação aqui pela carga incêndio, né? Temos também aqui os serviços profissionais, que são do grupo D. Então a gente tem aqui, por exemplo, a agência D2 é uma agência bancária, D4 laboratório e assim por diante. O grupo E, educacional, aí nós temos E1, escola em geral, E2, escola especial. Aqui na frente temos os exemplos. Então basicamente classificar, pegar a sua edificação, dar uma olhada nessa tabela 1 e você vai ter classificado a sua edificação, tá bom? O segundo passo é você determinar a altura da edificação e classificá-la conforme a tabela 2. Então aqui a tabela 2, nós vamos de edificação térrea, aqui tem apenas um pavimento, até edificação alta, que são as acima de 30 pavimentos. A gente determinar a altura da nossa edificação é muito importante. De forma muito resumida, o que é a altura da edificação? Vai ter uma aula específica sobre isso, mas de forma resumida, é a altura do piso do último pavimento até o piso de saída. Aí a gente tem alguns casos, quando se tem mezanino, quando nós temos uma edificação que por conta da topografia tem saída em 2 níveis diferentes, mas basicamente é isso. Você pega o piso mais alto, o piso do último pavimento, é o piso, não é a laje, tá, pessoal? Não é o telhado, é o piso do último pavimento até o piso de descarga. Com isso, nós vamos conseguir verificar a altura da edificação. Assista a aula que trata sobre a altura da edificação. Tem alguns segredinhos aí que a gente vai dar uma olhada lá, tudo bem? O terceiro passo é a gente determinar a carga incêndio, tá bom? Também nós vamos ter uma aula especial sobre isso. Mas, para determinar a carga incêndio, basicamente, nós temos que classificar a edificação e a gente vai na Instrução Técnica 14. A Instrução Técnica 14 tem lá inúmeros tipos de edificação e quais as cargas incêndios para cada uma delas. Então a gente vai dar uma olhadinha depois numa aula específica, mas basicamente a gente olha a Instrução Técnica 14. O que acontece, né? Algumas edificações, principalmente os depósitos, essa carga incêndio a gente tem que fazer o cálculo. Então também na Instrução Técnica 14 explica como fazer o cálculo e a gente vai dar uma olhadinha lá depois. Bom, mas aqui o terceiro passo. Então, nós classificamos a edificação, depois nós pegamos a altura da edificação e a carga incêndio. O quarto passo é determinar a área construída. É bastante simples, né? Isso aqui, a área construída é em cima do projeto arquitetônico. Lembrando que existem algumas áreas que podem ser excluídas. Também a gente tem uma instrução técnica, que é a instrução técnica número 7, trata de separação entre edificações. E com isso, apesar muitas vezes da gente ter 2.000 metros de edificação, mas se elas estão construídas em galpões, em edificações diferentes, e a gente conseguir isentar elas, a gente trata
trata o projeto como se fossem, nesse caso específico, 3 edificações diferentes, todas elas com área, dependendo da situação, né, com áreas menores que os 2.000 metros, claro. E isso vai nos trazer grandes vantagens aí na hora de ver as medidas de proteção contra incêndio para cada uma delas. Muitas vezes a gente consegue isentar de hidrante, iluminação de emergência, ou para a edificação toda, ou para algumas edificações ali quando construídas diferente, tá? Também a gente vai estar vendo para frente aí com mais calma. Mas a área é muito importante. A área é um componente direto em relação a algumas medidas de proteção e combate a incêndio. Temos que determinar, o quinto passo, é determinar a lotação da edificação para locais de reunião de público principalmente, né? O número de pessoas que cabe na edificação também determina algumas medidas de proteção e combate a incêndio. Então, as edificações, principalmente as edificações de reunião de público, que são do grupo F, nós temos que saber o público dessa edificação. Também na instrução técnica 11, a gente tem uma tabela que trata só sobre isso. Quantas pessoas cabem por metro quadrado para cada tipo de edificação. Só como exemplo, para uma edificação, para uma escola, grupo E, a gente tem 1,5 pessoa por metro quadrado. 1,5 pessoas a cada metro quadrado, tá? Já para uma edificação, um restaurante, em tese, 1 pessoa por metro quadrado, se você não tiver um layout definido, tá bom? Então, só para exemplificar, mais à frente a gente vai ter uma aula sobre isso. O sexto passo, verificar a existência de riscos especiais, como líquidos inflamáveis, gases inflamáveis, produtos perigosos, explosivos, etc. Então, no caso de... Você pode ter uma edificação que você classificar ela, por exemplo, como indústria, que é do grupo I. E nessa edificação, muitas vezes você tem riscos especiais, principalmente o GLP e muitas vezes líquidos inflamáveis. Então, você tem que determinar se você realmente tem esses riscos especiais e tratar eles de forma específica. Por exemplo, para líquido inflamável ou mesmo GLP, nós temos instruções técnicas que tratam especificamente sobre isso. Então você tem que consultar e proteger esses riscos especiais conforme a legislação pertinente, conforme a instrução técnica que trata sobre cada assunto. Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, se você tiver líquido inflamável acima de 20.000 litros dentro de um tanque, esse líquido vai precisar da proteção por espuma e resfriamento, em quase todos os casos, né? Dependendo do ponto de fulgor, a gente consegue isentar. E aí tem questão de distanciamento, bacia de contenção, que forma que você protege por espuma e resfriamento, mas a gente também tem que ver especificamente, tá bom? Bom, então nós com esses 6 passos, basicamente nós vamos estar munidos de informações para classificar e determinar quais as medidas de proteção serão exigidos para a nossa edificação. Se a gente olhar aqui, ó, vamos passar agora aqui, são as tabelas, a tabela 5 e as tabelas 6 agora, que vão determinar as medidas de proteção e combate a incêndio. A tabela 5 são para edificações menores do que 750 metros quadrados ou 12 metros de altura, tá bom? Então aqui a gente tem a tabela 5, edificações menores que 750 metros, menores que 12 metros de altura. Vamos pegar o caso aqui do grupo C, que é um comércio. Então a gente tendo um comércio, aqui a gente é marcado com X, o que é obrigatório para o nosso comércio. Saídas de emergência, iluminação de emergência, sinalização de emergência ou extintores. Lembrando, edificações menores que 750 metros ou 12 metros de altura. A gente tem um asterisco aqui na iluminação de emergência, depois a gente tem que estar dando uma olhada. Só para edificações com mais de 2 pavimentos. E assim sucessivamente, a gente vê para todas as edificações. Vamos pegar aqui um grupo I, por exemplo, que é indústria. Praticamente nós temos aqui, ó, saída de emergência, iluminação, sinalização de emergência e extintores. Tem o número 1 aqui marcando em cima do xizinho da iluminação de emergência, só para mais de 2 pavimentos. Então, para cada tipo de edificação, a gente vai olhar e já fica determinado quais as medidas de proteção e combate a incêndio. Então, cada medida de proteção e combate a incêndio dessa tem uma instrução técnica única para tratar do assunto. E aí sim a gente vai na instrução técnica e aplica o que cabe à nossa edificação, tá bom? Isso aqui foi a tabela 5. Já a tabela 6, eu trouxe alguns exemplos aqui, mas vamos passar bem rapidamente aqui em alguns deles, tá? O grupo A, que é um grupo residencial, tá bom? O grupo A2, que especificamente, são edifícios residenciais. Então, a gente tem, a partir do térreo, né, que nós podemos ter um condomínio horizontal, ou podemos ter condomínios verticais, um prédio. Então, vamos pegar aqui um condomínio residencial A2, né, entre 12 e 23 metros de altura. E aqui vão todas as medidas de proteção cabíveis, né? Acesso de viatura na edificação,
segurança estrutural contra incêndio, compartimentação horizontal, compartimentação vertical. Lembrando, nós temos as instruções técnicas depois para cada uma dessas medidas. E aí vai, controle de material de acabamento, saída de emergência, iluminação, alarme, sinalização, extintores e hidrantes. Se a gente comparar as duas tabelas aqui, as principais mudanças é que para edificações menores que 750 metros quadrados ou 12 metros, a gente não tem medida de hidrante, a gente não tem medida de alarme, para alguns casos apenas iluminação de emergência, brigada de incêndio também a gente não tem. Aqui a gente já passa a ter essas medidas, tá bom? Agora pegando aqui, vou pegar o grupo J. Basicamente nós temos as mesmas medidas de proteção e combate a incêndio. O grupo J ele já é dividido J1, J2, 3 e 4. Isso dependendo da quantidade de material que a gente tem dentro dessa edificação. O J1 é um depósito de material incombustível, por exemplo, pedra, areia, pode ter um galpão desse. Basicamente a gente consegue isentar de hidrante, ter menos extintores espalhados. Também cada instrução técnica vai falar a respeito. E a gente pegar, por exemplo, o J4, que é um risco alto, acima de 1.200 MJ. Lembrando que para depósito nós temos que fazer o cálculo da carga de incêndio, mas facilmente um depósito ele tem mais que 1.200 metros quadrados. Então a gente vê aqui que nós temos várias medidas de proteção e combate a incêndio. Vamos pegar aqui para uma térrea, né, edificação térrea, normalmente o grupo J, né, o depósito normalmente é térreo. Então a gente tem também o acesso de viatura, segurança estrutural, compartimentação. Aqui tem uma chamadinha, a compartimentação ela pode ser substituída por chuveiros automáticos, controle de material de acabamento, saídas de emergência e aí vai. Alarme, hidrante, detecção. Depois a gente pode estar olhando, vocês podem estar olhando aí no próprio decreto cada uma das tabelas. E por fim, vamos dar uma olhadinha numa tabela um pouquinho diferente aqui, que é a tabela do M2. M2 trata de líquidos inflamáveis e gases inflamáveis, tá? Então você pode ter na sua edificação, por exemplo, uma usina. Muitas vezes a usina é I3, indústria, com risco 3, que é um grau alto, barra M2, ela tem o líquido inflamável na sua edificação. Então, o que é de diferente aqui? Principalmente os sistemas de espuma e resfriamento. A espuma e resfriamento vai para líquidos inflamáveis acima de 20 metros cúbicos e o resfriamento vão para gases acima de 10 metros cúbicos ou para o que chama aqui de produtos fracionados, por exemplo, uma revenda de GLP acima de 12.480 quilos de gases, aí vai depender a quantidade lá de botijões que a pessoa tiver, ou muitas vezes uma central grande de GLP, é exigido o resfriamento para o GLP, ou para o GLP ou outros gases inflamáveis, tá bom? Só para a gente dar uma olhada, não dá para falar muito sobre o assunto, mas depois a gente vai bater um papo em cada uma desse tipo de edificação. A proteção para cada tipo de risco especial que a gente tiver também, tá bom, pessoal? Eu peguei aqui rapidamente, até para servir como exemplo para nós, um supermercado, tá? Nós vamos falar bem genericamente do supermercado. Então a gente tem aqui um supermercado com 3 pavimentos, tá? Aqui nós temos o pavimento térreo, onde normalmente são as vendas, tá bom? Aqui embaixo nós temos uma área de depósito, juntamente com uma área de estacionamento, e em cima nós temos depósito e escritório. Isso aqui está demonstrado aqui nessa planta aqui toda rachurada. Então, se nós olharmos aqui, ó, aqui tem o depósito, aqui tem a área de venda, aqui tem o depósito e aqui também depósito e administração. Qual a classificação dessa edificação? Ela é uma edificação mista. Também mais para frente a gente vai dar uma olhada nos conceitos, tá bom? Mas a edificação mista, a norma determina que a gente proteja ela conforme o maior risco. Então, por exemplo, para saída de emergência, o maior risco seria o grupo C, que é o comércio, pois você tem um maior número de pessoas. Já o depósito, o maior risco para ele seria em relação à instrução técnica de hidrantes e extintores, por exemplo. Então, você aplica cada instrução técnica para o maior risco. Lembrando que a norma determina que você proteja a edificação como um todo, levando-se em consideração o maior risco, tá bom? Tem algumas exceções, tem que ser olhada as instruções técnicas, porque elas mesmo às vezes trazem essas exceções. O decreto tem que ser lido todo também, mas só para a gente ter uma noção geral. A maioria não digo, mas grande parte das edificações, você não consegue classificar ela apenas como uma atividade. Por exemplo, toda indústria ela tem um depósito, ela tem uma administração, então ela muitas vezes acaba sendo classificada como risco, como edificação mista, e aí você aplica o maior risco para a edificação como um todo, tudo bem? O que muitas vezes acontece é que a legislação, o último decreto, ela trouxe uma inovação que ela fala que se você tem uma atividade principal e nessa atividade principal você tem atividades subsidiárias, você pode tratar ela como atividade principal se as atividades subsidiárias não passarem de 750 metros quadrados ou
10%, o que for maior. Então eu tenho uma edificação com 10 mil metros quadrados, ela tem, por exemplo, 10% de atividade subsidiária, tem 1.000 metros. Eu não posso tratar ela apenas como classificá-la como atividade principal, porque ela passou de 750 metros a área de apoio. Agora, se eu tiver os mesmos 10 mil metros e tiver 700 metros de área de apoio, que seria, por exemplo, o depósito junto com a administração, eu posso tratar ela apenas como indústria, porque não passou de 750 metros ou 10%, o que for maior no caso aí. Então a gente consegue fazer isso. Muitas vezes você tem uma indústria grande, com uma área muito pequenininha de administração, ou às vezes essa administração está até isolada da principal, né, da atividade principal, e tem uma área pequena de depósito. Nesse caso a gente consegue tratar apenas como área industrial. E isso traz uma diferença gigantesca na proteção que a gente vai ter para a edificação específica. Tá bom? Passamos bastante rápido, mas a hora que a gente falar das instruções técnicas separadamente, a gente vai ter uma visão melhor sobre tudo isso. Bom, pessoal, então era isso. A gente deu uma olhada muito rápido aí e vimos como é feita, como a gente determina as medidas de proteção e combate a incêndio para a nossa edificação. O meu nome é Hugo Baroni e eu sou especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro, analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje eu presto assessoria para as empresas, ajudando elas a se regularizarem perante o Corpo de Bombeiro. Se você gostou e quer saber mais, clique no botão Saiba Mais, eu entrarei em contato com você.